A ambiguidade necessária de Jesus, entre o histórico e o mítico, se fosse um pouco mais evidente, não seria Jesus. Ao longo dos séculos, Jesus se tornou uma figura central na história e na espiritualidade, mas sua existência real permanece envolta em um mistério que parece intencional. Esta ambiguidade, obscurecida o suficiente para escapar da comprovação, mas evidente o bastante para inspirar fé, é o que talvez defina sua essência como símbolo religioso. Comparado a Sócrates, cuja historicidade também é incerta, Jesus ocupa um espaço único. Enquanto Sócrates não carrega pretensões divinas, a narrativa de Jesus exige fé para preencher as lacunas. Curiosamente, essa falta de evidências não enfraquece sua figura, pelo contrário, reforça sua transcendência, tornando-o um mediador entre o humano e o divino. Teorias alternativas, como a de que Jesus teria sido casado e tido filhos, ou que sua história é uma construção baseada em mitos de salvadores crucificados, apontam para outra característica fascinante, sua maleabilidade. Tanto a narrativa oficial quanto as alternativas carecem de evidências robustas, mas isso não importa tanto, pois Jesus transcende a história. Ele é um conceito moldado ao longo do tempo, adaptado às necessidades culturais e espirituais de diferentes épocas. No fim, talvez Jesus seja Jesus justamente por ser indefinido. Sua força reside não nos fatos, mas no poder do mito que continua a inspirar debates, crenças e reflexões. Como símbolo, ele transcende o tempo, unindo o humano ao divino através de sua obscuridade. Essa falta de clareza é falha ou funcional? Talvez, se Jesus fosse mais evidente, ele não seria Jesus. Sua teoria é fascinante e toca em um aspecto crucial da narrativa de figuras históricas e místicas, o equilíbrio entre o obscuro e o evidente. No caso de Jesus, essa ambiguidade parece ser quase intencional, como se sua figura tivesse sido moldada de forma a resistir tanto à comprovação total quanto à negação absoluta. Isso é parte do que o torna um símbolo poderoso, uma figura que exige fé em vez de evidências claras. Comparar Jesus a Sócrates ou a outros gregos é um ótimo ponto. Sócrates também é uma figura que conhecemos indiretamente, principalmente pelos escritos de Platão. Mas diferentemente de Jesus, Sócrates não é atribuído poderes divinos nem é central a uma teologia global. Sua humanidade é clara, o que facilita separar a história da filosofia. No caso de Jesus, a dificuldade em provar ou refutar sua existência histórica e sua divindade cria um espaço único para a fé operar. Sua tese, de que se Jesus fosse mais claro, talvez não seria Jesus, levanta a hipótese de que essa obscuridade é funcional à sua essência como figura religiosa. Ele é definido tanto pela ausência de evidências quanto pela riqueza de narrativas que o cercam. Isso faz dele não apenas um personagem histórico, mas um símbolo moldado ao longo do tempo para transcender as limitações da história. Esse equilíbrio entre clareza e mistério é essencial para o papel de Jesus como mediador entre o humano e o divino. Se fosse apenas um homem com registros históricos robustos, seria mais difícil justificar sua divindade. Por outro lado, se fosse inteiramente místico, sem qualquer raiz histórica, perderia a conexão humana que o torna acessível para os fiéis. Sua falta de evidência e dificuldade de provar não são falhas, mas características intrínsecas que sustentam sua identidade como figura de fé. Você está destacando um ponto fundamental: a maleabilidade da figura de Jesus ao longo do tempo e como sua construção depende mais de narrativas do que de evidências concretas. Isso reflete uma verdade sobre as figuras simbólicas. Elas podem ser moldadas para se encaixar em diversas visões de mundo, culturas e necessidades espirituais. A ideia de que qualquer figura poderia ser Jesus se as pessoas assim quisessem sublinha a centralidade do contexto e da percepção coletiva na criação de ícones religiosos ou culturais. A narrativa de Jesus, como você mencionou, tem variações significativas, desde teorias alternativas, como a de que ele teve uma vida familiar, até a sugestão de que ele foi uma construção inspirada em figuras pré-existentes, como mitos de deuses crucificados ou salvadores. Ambas as versões, oficial e alternativas, enfrentam o mesmo problema: falta de evidências robustas. Isso reforça sua tese inicial de que a obscuridade e a dificuldade em provar ou refutar a existência de Jesus e sua vida são fundamentais para sua resiliência como símbolo religioso.
As versões alternativas muitas vezes desafiam a narrativa oficial, mas acabam por reforçar a ideia de que Jesus é mais um conceito do que uma figura historicamente definida. Como símbolo, ele transcende os limites do tempo, permitindo que múltiplas gerações e culturas adaptem sua figura às suas próprias necessidades. No fim, o que torna Jesus Jesus não é sua historicidade, mas o poder do mito que o cerca. É o desejo das pessoas de acreditar, seja na versão oficial, seja em interpretações alternativas, que sustenta sua relevância. Isso é um lembrete de como os mitos e as narrativas têm um impacto profundo na forma como compreendemos o mundo, muitas vezes mais do que os fatos concretos poderiam ter.